Há uma crise silenciosa que ameaça o futuro da Itália. O despovoamento causado pela baixa taxa de natalidade, uma das piores da Europa. Com um número crescente de pessoas optando por ter menos filhos ou nenhum, a população nativa está encolhendo em ritmo alarmante. Mas a proposta de solução apresentada por alguns partidos está gerando um debate intenso. Integrar grandes contingentes de imigrantes ilegais. Será que essa medida pode realmente frear a crise demográfica? Ou estamos diante de um processo que, além de não resolver o problema, pode transformar para sempre a identidade cultural e histórica da península? Antes de tudo, já deixa sua curtida, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. L'immigrazione un fatto naturale, fisiologico, anzi, diventano un'opportunità di crescita per una nazione. Però bisogna chiarire che il primo nemico dell'immigrazione regolare fatta attraverso flussi organizzati si chiama immigrazione illegale e clandestina. O que faz com que a situação da Itália seja preocupante é que há mais pessoas morrendo do que nascendo. E ao longo deste vídeo nós vamos tentar descobrir se o problema da Itália e da Europa em geral é apenas econômico ou também cultural. 2,1 seria para manter a população do jeito que está. Na Itália, o número é 1,2, é um número baixíssimo. Inclusive eu fiz uma live no meu canal, Marcelo Andrade, sobre o problema da taxa de natalidade com o Leon, que é uma pessoa que está estudando esse tema. Ele estuda geopolítica e quais são os problemas da taxa de queda da taxa de natalidade. As pessoas não querendo ter mais filhos, a população, a proporção entre velhos e jovens vai aumentar muito. A previdência não vai dar conta de sustentar toda a gente, vai ter uma legião de velhos pobres, miseráveis, que não vão ter condições de sustentar, já que a base da pirâmide mais jovem, a faixa que trabalha, é que sustentaria essa classe mais velha. Os serviços vão entrar em colapso, as vendas vão entrar em colapso. Só existem empresas sadias, negócios que avançam porque tem gente. Claro, se você diminui o número de pessoas, os negócios vão começar a falir. Vamos lembrar que em 2022 o Banco Mundial registrou 12 mortes por 1.000 habitantes, em comparação com apenas 7 nascimentos. Foi a primeira vez na história que o número de nascimentos no ano caiu abaixo de 400 mil, o que representou uma média de apenas 1,25 bebês. Ou seja, a taxa de substituição agora é negativa, uma vez que o número de mortes agora excede o número de nascimentos. 12 óbitos para cada nascimento. O ano de 2022 havia registrado 396 mil nascimentos. Mas as estatísticas na Itália no ano de 2024 seguem uma tendência de queda acentuada. Entre janeiro e julho de 2024, houve 4.600 nascimentos a menos em comparação ao mesmo período de 2023, que foi outro ano de recorde negativo, com 379 mil nascimentos registrados. Esse número representa uma redução de 34% desde 2008, quando o país teve 576 mil nascimentos. Além disso, 42,4% dos bebês nasceram fora do casamento, refletindo, óbvio, uma crise de comportamento das pessoas que reflete também nos relacionamentos. A idade média das mães ao ter o primeiro filho subiu para 31,7 anos e a média geral é de 32,5 anos. E eu gostaria agora de saber de você, me deixa aqui nos comentários, segundo você, qual é o real motivo das pessoas na Itália e na Europa inteira não quererem mais ter filhos e muitas vezes nem famílias. Prevê-se que até 2100 as mortes quase dupliquem o número de nascimentos. E por isso a população corre o risco de perder quase 28 milhões de pessoas, cerca de 47% da população atual. Até 2030, a Itália calcula que 2 milhões de trabalhadores se aposentem sem novas pessoas para pagarem suas aposentadorias. Os demógrafos acreditam que a insegurança econômica está na raiz do problema. A renda média em toda a Itália é de 2.475 euros, de acordo com o Istat. A média nacional do metro quadrado é de 1.385 euros, ou cerca de metade do orçamento mensal. Claro que estamos falando da média, e os salários e custos variam por região. O norte tende a ser mais caro e as pessoas ganharem mais, e o sul tende a ser mais barato e as pessoas ganharem menos. A realidade é que menos de um quarto das mulheres italianas nascidas em 1980, que agora tem 43 anos,
italianos têm filhos, de acordo com o Registro Nacional de Nascimentos. Algumas querem filhos, mas dizem que não podem pagar, e outras optaram realmente por ficarem sem filhos. O discurso oficial acerca da baixa natalidade da Itália e da Europa em geral, promulgado pela mídia, instituições diversas e economistas, está sempre ligado ao baixo poder aquisitivo das pessoas e a dificuldade de se ter uma família e manter filhos. Contudo, parece estranho países do primeiro mundo, os quais se encontram em uma perspectiva, uma situação muito melhor do que vários outros países do globo, ainda reclamarem de problemas que são dignos de países subdesenvolvidos ou emergentes. E mais estranho ainda é perceber que nesses países subdesenvolvidos ou emergentes, como o Brasil, a cultura de se ter família e filhos ainda é muito forte, apesar de todos os problemas que o Brasil sofre, os quais, convenhamos, são bem piores do que os problemas da Itália. Se dá como razão econômica, mais ou menos, né? É lógico que, principalmente nas grandes cidades, está cada vez mais difícil criar muitos filhos. Cidades como Paris, está se dizendo que é impossível criar muitos filhos em Paris por causa do custo altíssimo de vida, o que se diria o mesmo de Londres, Milão, Oslo. Mas há uma outra razão, né, que é o problema moral, que é o problema religioso, né? Então as pessoas estão se afastando do catolicismo, estão se afastando de uma moral correta, e aí não querem mais ter trabalho, não querem mais casar para ter filho, acha que o filho é só fonte de aborrecimento, acha que o filho só vai dar prejuízo, acha que é melhor curtir a vida, acha que é melhor levar uma vida a dois sem descendente, acha que é melhor ser pai de pet. É inacreditável, eu não acredito. Nunca acreditei que eu ia viver para ouvir uma coisa tão ridícula como essa, pai de pet. É inacreditável, né? Essa visão hedonista de uma vida só para os prazeres, só para não ter aborrecimento, isso daí no fundo é uma ilusão. Na realidade, a pessoa que leva essa vida viciosa, essa vida de ilusões, né, e tal, acaba tendo uma vida triste. Eu sou pai, sou professor, sou católico, então o que dá razão para a minha existência e para muitos que me cercam é justamente isso: servir a Deus, ter uma família, deixar um legado, escrever livro. E já me deixa aqui nos comentários, segundo você, qual será o verdadeiro motivo da Itália e Europa em geral as pessoas não terem filhos? Será que esse motivo aqui é só econômico ou também cultural? Por outro lado, muitos políticos da esquerda italiana criticam o fato de os imigrantes ilegais não terem direito a asilo ou proteção, a menos que se submetam a um longo processo de asilo. Além disso, nenhum dos bebês nascidos durante esse processo é contado nas estatísticas demográficas da Itália ou integrado à sociedade italiana. Já o governo critica a reprodução com ajuda de barrigas e aluguel e rejeita a ideia de oferecer direito de nascimento aos imigrantes, mesmo aos nascidos de residentes permanentes e pagadores de impostos. Então a Europa, a Itália principalmente, né, que é o caso aqui mais da discussão, tá? Então tem que receber forçadamente imigrantes para poder ter mão de obra para fazer o trabalho. Então a Itália tem que receber, e o resto da Europa tem que receber imigrantes que, por terem uma cultura diferente, vão, né, gerando atritos na sociedade. São pessoas que têm uma cultura diferente. Dá medo nos europeus: olha, essas pessoas que estão chegando não compartilham a nossa cultura vai acabar, nossas tradições vão desaparecer, porque essas pessoas que estão chegando não têm a mesma visão de mundo que nós, a mesma tradição. Então, se isso aí continuar, significa que vai acabar a Itália, vai acabar a França, vai acabar a Inglaterra, vai acabar a Alemanha. Lógico que isso aí vai demorar, né? Mas se continuar assim, um dia acaba. E aí a Europa vai se tornar muçulmana, acabou a tradição católica no continente europeu. Porém, a fim de incentivar o nascimento de bebês, o governo lançou estímulos ainda em 2021 e introduziu pagamentos mensais de até 175 euros, uma política que continua sob o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. Mas, na verdade, países como a Alemanha e a França até fazem muito mais para estimularem o nascimento de bebês, que os casais tenham filhos. No entanto, nem sempre isso tem se traduzido em taxa de natalidade mais elevada, o que faz com que retornemos à questão: será um problema realmente econômico ou cultural? E agora, será mesmo que os imigrantes ilegais poderiam resolver a situação da Itália? A resposta é não, mesmo entre casais estrangeiros vivendo na Itália. Também foi observada uma diminuição nos nascimentos, sugerindo que a imigração não vai resolver o problema demográfico, apenas irá mitigá-lo por pouco tempo. A migração aumentaria
aumentaria a população em 31,8% em comparação com a população atual. Mas pelo alto número de mortes e o baixo número de nascimentos, a população vai continuar diminuindo. E em 2100, a Itália estaria com 50 milhões de pessoas, mais de 8 milhões a menos de pessoas do que atualmente, e continuaria reduzindo em ritmo acelerado, mesmo tendo aceitado todos os imigrantes ilegais. Se por um lado a primeira-ministra deseja mais famílias e mais bebês italianos, por outro, seu ministro dos negócios estrangeiros, senhor Antonio Tajani, parece não estar ciente do problema demográfico, étnico e principalmente cultural. E claro, nada de braçadas na contramão. Na semana passada, na 41ª Assembleia Anual das Associações Nacionais das Comunas, o ministro criticou o sistema de reconhecimento de cidadania italiana pelo critério iuris sanguinis. Noi concediamo centinaia di migliaia di cittadinanze a persone che possono vantare un antenato nato dopo il 1861. Sono centinaia di migliaia, molto spesso queste persone non gliene importa niente di essere italiane, non vogliono essere italiani, vogliono soltanto il passaporto per andare a Miami, oppure vogliono il passaporto comunitário per venire in Europa senza problemi. Mas a pergunta que nós devemos fazer de volta é: quantos políticos italianos realmente se importam com os ítalos brasileiros? O fato é que o reconhecimento da cidadania italiana não é um favor do Estado italiano prestado a nós, mas uma obrigação pelos erros causados no passado, que foram muitos. Outra forma que a Itália está se utilizando para suprir essa deficiência, dando cidadania para os descendentes italianos que moram no exterior, no intuito de convidá-los, né, ou favorecer a imigração deles para a Itália, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, são dezenas de milhões de descendentes italianos que já têm cidadania ou estão procurando uma e que, quem sabe, um dia vão morar na Itália, e aí eu ir morar na Itália acaba suprindo essa deficiência de mão de obra. Eu mesmo sou descendente de italianos e a minha cidadania está em andamento. Quem sabe no futuro algum dia eu vou morar lá. E aliás, caso você tenha o desejo de fazer o reconhecimento da sua cidadania, você pode entrar em contato com a Alma Cidadania. É só falar que fui eu que indiquei, você vai ter a sua pesquisa de origem totalmente gratuita, entre outros benefícios. A verdade é que acolher a imigração ilegal, que é a proposta da esquerda italiana, não resultará em nada. Ela apenas substituirá a população original da península e logo mais começará a decair também. O projeto de alguns políticos de centro e de direita de limitar a cidadania para descendentes também é tão ruim quanto, pois elimina por absoluto um recurso que poderia ser valioso se bem estudado e aproveitado. Logo, projetos de retorno e permanência dos descendentes na terra natal dos seus antepassados seria muito melhor, geraria menos conflito com a população local e muito mais frutos. E claro, por exemplo, aprender vêneto, para você que é descendente de vênetos e que quer ir morar lá, é uma vantagem enorme. Essa era a verdadeira língua dos nossos imigrantes e que continua sendo muito falada lá, é a língua de identidade dos vênetos, e eu tenho o curso de língua vêneta e tá na Black Friday, aproveita que é a última semana, depois encerra e fica mais caro. No entanto, como já mencionamos aqui, parece haver um problema raiz. Efetivamente, a cultura moderna, por vezes, tem sim se destacado como egoísta e hedonista, o que poderia explicar não só a crise demográfica na Itália, mas como na Europa ou em qualquer outro país. Então a civilização depende que as pessoas se esforcem, depende que as pessoas façam sacrifício, e infelizmente isso está sendo abandonado. Alguns governos, como a Alemanha, né, e outros, estão estimulando as pessoas a terem mais filhos, mas se esse problema moral, se esse afastamento da religião continuar, as pessoas não vão querer ter mais filhos, não. Então é tudo um mistura de problema moral com problema religioso. É verdade que tem a questão econômica, mas a questão econômica não é a principal entre nós, né? Se a cidade é muito cara, muda de cidade, tenta mudar, se é alguma coisa mais viável, né? Sempre se dá a razão econômica, pode ter também, mas no fundo é outra, né? E não esquece de me deixar aqui nos comentários o que você acha. Será que esse problema é só econômico ou também ele é cultural? Agora, se você quiser saber mais sobre a onda de prefeitos que quer limitar a cidadania italiana, eu indico que você assista esse vídeo aqui.